Olá pessoal, há um tempo atrás eu já tinha postado tanto aqui quanto no Facebook um texto falando das fases da Covid e também dos testes, né? Que teste fazer e que horas. Então eu tentei juntar essas duas informações num vídeo só, bem didático, para que vocês consigam pegar todas essas informações de maneira mais prática. Mas antes de tudo, um disclaimer. O que eu vou estar passando aqui, gente, é o mais comum, é o geral. Se você teve Covid ou está com dúvida de Covid e não está batendo com isso que eu estou colocando, entenda, isso aqui é para a maioria das pessoas, mas não é para todo mundo. Na dúvida, sempre procure um médico. Se você teve o azar de cair com um médico que não está dando a atenção que você precisa, procure outro. Peguei Covid, e agora? Bem, a primeira coisa que você tem que saber dessa doença é que ela tem um período de latência, de incubação, bem grande. Se você entrar em contato com o vírus hoje, pegar ele hoje, não vai ser amanhã ou depois que você vai sentir qualquer coisa. A média das pessoas vai demorar 5 dias para começar a apresentar qualquer sintoma. E já teve relato de pessoas que demorou 3 semanas. E nesse período o que é importante é que você está passando o vírus. É por isso que nenhum remédio, nenhum tratamento impede que a pandemia continue se alastrando. Porque a maioria das contaminações, a maioria das vezes que as pessoas passam para as outras, é nessa fase, na fase que ela não está sentindo nada. Quando você está com tosse, dor de garganta, é fácil você perceber que alguma coisa está errada e começar a usar máscara. É por isso que qualquer pessoa que você encontrar na rua, até que se prove o contrário, tem a doença. E você também. Seja onde você for, use máscara. Tá, então como é que é a primeira fase da doença? Acabando esse período de latência, você vai começar a ter sintomas de acordo com aonde tem mais vírus. Qual que é o lugar mais comum? Garganta. Então você pode ter tosse. Mas não é uma tosse da uma inflamação da garganta, ele não é um vírus da gripe, isso é importante colocar. Ele vai irritar o nervo da sua garganta, o nervo que dispara a tosse. Então você vai ter uma tosse sendo disparada sem nenhum motivo. Então é aquela tosse seca, aquela tosse chata, aquela tosse que não para. Você tenta falar, você tosse. Outra coisa que você pode ter é dor de garganta também. Algumas pessoas costumam ter esses sintomas, mas não tanto aqueles sintomas gripais clássicos, nariz escorrendo, nariz entupido e coisa que o valha. Não é bem assim para a maioria das pessoas. Algumas têm, mas não é o comum. Quais são os outros sintomas que também são muito comuns? Febre, nessa fase, e também você pode ter dor no corpo. Algumas pessoas, por causa dessa tendência do vírus de gostar de nervos, vai ter o nervo do olfato atacado. E é por isso que esse sintoma, apesar de não ser um sintoma que vai estar em todo mundo, é um sintoma muito específico da Covid. Ou seja, gripe faz você perder o olfato porque o seu nariz está entupido. Na Covid não, você simplesmente não sente cheiro de nada, ou sente muito menos cheiro. E você vai notar que como o paladar e o olfato estão juntos, o gosto da comida vai ficar diferente. Algumas pessoas falam que ela começa a perder o sal, outras falam que ela está mais amarga. Seja como for, quando costuma ter essa questão da perda do olfato, costuma também ter dor de cabeça. Uma dor de cabeça meio que em anel, ou em halo, em aperto. Parece que tem a ver com um processo inflamatório que acontece no cérebro. Para vocês verem que não é já uma doença qualquer. De uma forma ou de outra, outros sintomas inespecíficos de outras viroses também aparecem, como eu falei, a dor no corpo, mas principalmente a diarreia. O vírus também pode descer, porque você está engolindo ele, e se instalar no seu sistema digestivo e começar a dar alguns sintomas lá. Agora entenda, não é o local ideal para ele, ali não é o local de nascimento dele, o local onde ele gosta. Então ele costuma causar essa diarreia, mas ela costuma cessar. Algumas pessoas podem ter diarreia por todo o processo, mas quem costuma ter a diarreia vai ser ali nos primeiros 5 dias. Febre, dor no corpo, dor de garganta, tosse seca que não passa, não consegue sentir cheiro das coisas, dor de cabeça, diarreia. Esses sintomas podem durar por até uma semana. Esse é o período onde, vamos colocar assim, o vírus está montando um exército para atacar o órgão-alvo dele, o lugar onde ele quer morar, que é o seu pulmão. Então, nesse momento, o vírus está se multiplicando, ele está crescendo em número, crescendo em quantidade, para depois descer. Esse período você está transmitindo sim a doença. Pode ser um período onde todos os sintomas que eu falei são muito leves ou por poucos dias. Apesar de ele durar uma semana, não quer dizer que você vai ter uma semana de sintomas. Você pode ter um dia de dor de cabeça, 2 dias de diarreia. E muitas pessoas começam a confundir e achar que tiveram outra coisa. Ah, ontem eu bebi, por isso que eu estou com diarreia. Ou não, fiz esforço, por isso que eu estou com dor no corpo. Então é importante frisar que esses sintomas, apesar de serem inespecíficos, têm que ser valorizados. Não quer dizer que toda vez que você sentir uma coisa dessa, você tem que correr para o hospital. Então, primeira fase,
Esses são os sintomas mais comuns. Falando de testes, qual teste dá positivo na primeira fase? Só o PCR. PCR, para quem não sabe, é o teste do cotonetezinho no nariz, do suave, que é um teste muito específico, ou seja, quando ele é feito e vem positivo é porque é, e quando vem negativo nessa primeira fase, provavelmente também não é. Ele é o melhor teste que tem para Covid quando a doença está em atividade, quando você está com a doença. Mas ele é caro. Caro assim até, digamos, custa 10, 20 vezes mais caro que o teste de sangue. Então quando você é uma prefeitura, quando você é um governo, você tem que alocar os seus recursos de maneira inteligente. Se você for querer fazer PCR para todo mundo, você vai testar menos gente do que se fizer o teste de sangue. Então quer dizer o quê? Toda vez que uma pessoa tiver tosse, dor de garganta, diarreia ou simplesmente parou de sentir cheiro, eu devo coletar o PCR? Então, no mundo ideal, Coreia do Sul, Alemanha. Sim, no mundo ideal, você coletaria para toda e qualquer pessoa. Na Coreia do Sul, você tem cabines onde as pessoas chegam, passam elas mesmas os cotonetes, colocam lá dentro e em 3 horas sai o resultado. Tem até drive-thru, você passa com o teu carro, alguém vai lá e passa o cotonete em você. Mas estamos falando de um país com outra realidade, outro orçamento e que se preparou muito melhor para essa doença porque essa é a terceira epidemia de coronavírus que eles têm. Não é a nossa realidade aqui no Brasil. Aí volta a questão da história natural da doença. De 10 pessoas que pegarem a Covid, 8 vão se curar sozinhas, sem nenhum remédio, sem nenhum tratamento, com a graça de Deus. Essas pessoas talvez nem vão perceber que estão doentes. Das 10 pessoas, uma pessoa, 2, até 3 não vão ter sintomas nenhum. E é por isso que nós estamos começando a testar pessoas nas ruas e percebendo que elas tiveram a doença e não perceberam isso. É importante saber todo mundo que está com a doença? Epidemiologicamente falando, sim, seria muito interessante que o governo pudesse saber todos os doentes. Assim ele consegue localizar eles, isolar eles, tirar eles do convívio de outras pessoas e praticamente zerar a contaminação. É assim que países como a Nova Zelândia ou a Alemanha estão controlando a doença. Foi assim que o Vietnã fez. Então, óbvio, o sonho ideal seria que todos os doentes fossem diagnosticados e identificados. Não é a realidade do Brasil. Você que está vendo esse vídeo, que começou a ter esses sintomas, a sua grande chance é de ter uma doença leve. Como eu disse, 80%. Então, se você está só com esses sintomas, você deve procurar um pronto-socorro, um hospital. Se você tem dúvidas, procure. Se você está mais ou menos tranquilo com o que está acontecendo, independente disso, procure o posto de saúde da sua cidade. Isso é fundamental. Você pode não estar doente o suficiente para ter que ir para um hospital, tomar medicação ou coisa que o valha, mas o fato de você passar no posto, ser identificado, eles levantarem os seus dados, já dá uma noção para a sua prefeitura, para a sua cidade bem maior de como é que a Covid está aí e como é que ela vai poder fazer para combater isso. Então, o posto de saúde sempre é importante você procurar. Feito isso, é importante você começar a anotar o tempo, que os sintomas começaram e começar a entender o que está acontecendo com você. Se você hoje, Brasil, for parar num pronto-socorro com dor de garganta, com perder no olfato, que chama anosmia, com diarreia, grande chance de ninguém fazer teste nenhum para você. Os testes estão sendo reservados para os pacientes que estão ficando internados, o teste do SWAB, do PCR. Se você está com esses sintomas, adianta você fazer exame de sangue? Não. Adianta pagar num laboratório particular para fazer o exame de sangue? Não. Ele ainda não vai dar positivo, mesmo você estando com a Covid. Se você quiser pagar o PCR, já tem alguns laboratórios que fazem, ok. Você está ajudando na epidemia, no controle da epidemia do país. Mas é um exame caro, 300, dependendo do lugar, R$500 para você estar fazendo isso. O resumo importante é, se você está tendo esses sintomas e você procurar um pronto-socorro, há grande chance de você receber só sintomáticos. Eu não vou discutir nesse vídeo a parte de terapia, não vou falar de nenhum remédio. Mas é importante vocês entenderem que, mesmo sem remédio nenhum, 80% vai curar sozinho, em casa. 80%, 8 de cada 10 não vão passar dessa fase. Vão ter só diarreia, vão ter só dor de garganta, vão ter só febre, dor no corpo, uma semana do inferno, uma semanazinha besta e acabou. A Covid para eles vai ser só isso. O maior problema dessa pessoa, o maior risco que essa pessoa correu foi de passar para outras pessoas que não vão ter tanta sorte assim. E essas pessoas podem ser da sua própria família. Então é importante você entender isso também. Ela não é uma doença do qual, neste momento, na fase inicial, você tem que entrar com os 2 pés no peito do paciente. Mas ele tem sim que se proteger, se preservar e preservar a sua família, preservar as pessoas em volta dele. Se você está com suspeita, se retire do convívio das pessoas, avise o seu serviço,
avise o seu patrão, comece a usar máscara mesmo em casa, se você tem dúvidas que você passou para sua família ou não. Ah, mas eu tive só diarreia ontem. Ok, já pode ser a Covid, como eu disse. Você já está passando esse vírus já há 5 dias e nem percebeu. Quando você começou a sentir alguma coisa, você já está há 10 dias, há uma semana com o vírus no seu corpo. Então, se você tem dúvidas, amplie um pouquinho mais esse isolamento social que você está fazendo, porque é a única maneira que a gente tem de tentar começar a controlar um pouquinho a doença. Pois bem, e quando acaba essa primeira fase? Quando esse exército está pronto, prestes a invadir o território que é o seu pulmão. Para algumas pessoas, não para todo mundo, você vai ter um período de latência, um período onde acaba os sintomas da primeira fase e ainda não começaram os da segunda, e a pessoa fala, nossa, que bom, curei. Outras pessoas não, já emendam tudo direto. O fato é, a hora que o vírus chega no seu pulmão, começa uma pneumonia causada pelo vírus. E essa é a parte clássica da doença. A gente diz isso porque é uma doença muito nova, a gente não conhece muito sobre ela. Mas vamos dizer assim, o grosso da Covid não é uma gripe, é uma pneumonia viral. E como é que se dá essa pneumonia? Gente, a gente sabe ainda muito pouco sobre ele. Mas do que a gente já conseguiu perceber, ele faz um processo inflamatório muito grande no seu pulmão, principalmente nos pequenos vasos dele. E aí que está essa história que está correndo muito, falando em relação a tromboses, eventos trombóticos, uso de anticoagulantes. Sim, eles são importantes, não são para todos os pacientes, nem todo paciente vai precisar, lembrando que são medicações que têm riscos e são medicações que são caras. Então é bom saber que tem alguns exames de sangue que você faz para saber se é necessário disso ou não. Mas voltando, ele vai começar esse processo de inflamação no seu pulmão. Como é que você vai perceber isso? A tosse pode voltar, a febre pode voltar, ou se elas duas não forem embora, se intensificar, mas agora é que vai começar o sintoma que é mais preocupante, que é a falta de ar. Ele é preocupante por quê? Ele é o marcador de gravidade, é aí que vira a chavinha, é aí que é o divisor de águas, em relação à doença leve, aqueles 80% que eu falei lá, para os 20% que vão precisar de hospital. Se de cada 10, 8 curam sozinho, 2 vão precisar internar. Vocês estão entendendo o que isso quer dizer? Se 100 mil pessoas pegarem Covid, 20 mil precisam de hospital. É muita gente. A questão da doença agora é que ela está causando uma inflamação no seu pulmão. Ao mesmo tempo, ela ainda tem aquela tara, aquele tesão por nervos. E ela costuma causar uma coisa que a gente chama de desautonomia. O que é isso? Ela consegue desligar os alarmes do seu cérebro, do seu corpo, para perceber que você está oxigenando mal. Todo mundo tem dentro do cérebro como se fosse um sensor do nível de oxigênio que você tem no teu sangue. O ideal desse nível é estar em torno de 95% de oxigênio para cima. Lógico, quando o sangue saiu do pulmão ele tem mais oxigênio, quando o sangue está chegando no pulmão ele tem menos. Mas independente disso, a questão é, você tem um alarme no seu cérebro que diz quando você está com muito gás carbônico. Quando esse alarme toca, você fica cansado, você fica com falta de ar, você começa a respirar mais curto, dá vontade de respirar. Qualquer pessoa que prendeu a respiração já sentiu esses sintomas. Se você prender agora a respiração, você vai começar a perceber que tem uma hora que você não aguenta mais segurar o ar. É porque o alarme do seu cérebro está tocando. Respire. Esse alarme é desligado na Covid. E aí é que começa o problema. Muitos pacientes só vão perceber que estão graves quando eles estão muito graves. Por isso que é importante, como eu falei lá atrás, você passar pelo seu posto de saúde e começar a acompanhar. Porque quando você está na fase 1, se você começa a fazer esse segmento, esse acompanhamento, talvez você vá ter acesso mais facilmente a exames e testes que podem mostrar para você que você entrou na fase 2. Não é todo mundo que vai entrar nela, mas se você entrar, talvez você só perceba que está nela quando for tarde demais. Qual é o primeiro sinal que vai aparecer? Sinal é aquilo que os outros percebem que não você percebe. É quando colocam aqueles aparelhinhos no seu dedo e a oxigenação do seu sangue está abaixo de 94%, 93%. Lógico, se tiver 92%, 91%, pode ser várias coisas. Quem fuma, quem tem asma, já pode ter esses valores nessa faixa. Agora, se está abaixo de 90%, meu querido, alguma coisa está errada. Então é importante você entender que não é para todo mundo sair comprando oxímetro, mas qualquer posto de saúde, qualquer farmácia, qualquer local de atendimento que você for, vai ter esse aparelho. Então é importante você estar fazendo esse acompanhamento, esse segmento, para, caso você precise, você ter acesso a ele, para você perceber facilmente o que está acontecendo. Agora, isso é, como disse, sinal, coisa que os outros percebem em você. Qual é o sintoma? O sintoma é cansaço. E aí, é como eu disse, ele costuma ser muito tardio, mas lá no comecinho já começa a aparecer algumas coisas. Você percebe que o paciente está ficando com a respiraçãozinha mais curta. Provavelmente, essa pessoa
se ela fizer qualquer tipo de esforço, carregar um peso ou qualquer coisa, às vezes de ir para o banheiro, de lavar uma louça, ela vai ficar cansada, ela vai ter falta de ar. Então, se você está com sintomas, se você acredita que é Covid, ou se você já fez o teste e sabe que você está com a Covid, preste atenção nisso. Perceba o seu corpo. Se foi tomar banho e termina o banho cansado, ou se você está olhando e você percebe que você está com aquele fôlegozinho de quem acabou de correr 2 quarteirões, procure um pronto-socorro.